Rock Esportiva. Muito boa noite para você sintonizado conosco aí em facebook.com/Rock Esportiva, na nossa página onde você curte e fica ligadinho aí nas nossas lives, também através das páginas do São Carlos em Rede, da Multifísio Fisioterapia e da Simbral Eventos. Chegamos com a live desta terça-feira, dia 16 de junho de 2020, para falar com um tetracampeão mundial. Goleiro Zete, nosso convidado na noite de hoje. Ele que tem muita história na seleção brasileira, no São Paulo, no Santos, entre outros clubes também. E vai ser o nosso convidado nesta noite de Rock Esportiva. Sempre no apoio da Bianchini Autopeças, da Peixaria Central, da King Comunicação, Disque Pizza Vesúvio, São Carlos em Rede, Sancar Mecânica Elétrica Automotiva, da Multifísio Fisioterapia e do Vando Detailer, os nossos parceiros. Vamos então já iniciar convidando a nossa equipe Rádio Rock Esportiva nesta noite, com mais dois integrantes, né? Gilberto Carlos e Ednelson Simonetti conosco hoje, o Giba e o Dinho nesta noite aí fazendo parte conosco. Começar com boa noite do Giba. Alô, Giba, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Rafa, um grande abraço a você, um abraço ao Ednelson, um abraço a esse ouvinte maravilhoso, a esse participante das lives nossas, todas as vezes que a gente vai para essa live, um abraço todo especial ao Zete. Ele, é claro, pelas entrevistas que deu na vida e pelos momentos que viveu na vida, não vai lembrar, mas eu particularmente lembro, porque como repórter atrás dos gols no Morumbi, no Pacaembu e em outros estádios, até aqui em São Carlos, eu não me lembro se o Zé veio, mas o Tele Santana esteve aqui, naquela oportunidade eu era repórter, o Raí naquele dia jogou no time de aspirantes, depois o Zé pode falar sobre isso, e eu tive grandes oportunidades de poder conversar com o Zé. É evidente que quando ele parava, era um amontoado de repórteres, a gente colocava o microfone da antiga Rádio Progresso aqui de São Carlos para ouvir o que ele falava, e muitas vezes não possibilitava de fazer pergunta, até porque tinha Garrafa, Valmer Jorge, tinha um monte de rádios maravilhosas de São Paulo, e rádios do interior fortíssimas, como a Rádio de Bauru, como a Rádio de Marília, a Dirceu, as rádios de Bauru, Rádio de Jaú, mas eu falei muitas vezes com o Zete, ele não vai lembrar, é claro, eu tenho 8 anos a mais de vida do que o Zete, né? Então alguma experiência talvez de vida mais do que ele, mas não no futebol. No futebol ninguém tem mais experiência do que o Zete, pode ter igual, mas não tem, né? Então eu fico feliz de poder estar aqui e poder conversar um pouquinho com o Zete e contar um pouquinho do Zete, do que eu sei dele, do que eu quero ouvir dele, para as pessoas que estão conosco na live. Boa noite a você e a todo mundo aí. Valeu, Giba! 20 horas mais 24 minutos, é a vez do nosso comentarista também, mais um comentarista Rock Esportiva, Ednelson Simonetti. Dinho, seja bem-vindo, meu amigo, o dono desta camisa tricolor que está aqui, que foi do Zete um dia também. Camisa histórica, né, Rafa? Camisa histórica. Boa noite, Rafa, boa noite, Giba. Boa noite, Zete, um prazer muito grande estar falando com você aí. E eu já vou responder para o Giba, viu? O Zete esteve aqui em São Carlos, sim. E naquele dia eu consegui um autógrafo dele, do Pintado, do Ronaldo, do KT e do Tele Santana. Então eu entrevistei ele. Isso daí. Então eu entrevistei ele naquele dia, com certeza, junto com os outros repórteres, né? Garrafa, Valmir, como eu falei, tinha repórteres maravilhosos, né? Ligeirinho da Bandeirantes, acho que veio aqui transmitir Fiore Girotti, Oswaldo Maciel, enfim, as grandes feras do rádio tiveram aqui naquela transmissão, e eu lembro que o Tele Santana não dava entrevista, ele sentou na escada, naquele tempo jogava o aspirante, só para ser rápido, né? E o Raí estava suspenso do time de cima, e a federação disse que quem não jogava no time de cima jogava no aspirante. E o Raí, naquele dia, acho que jogou no aspirante aqui, o Zé deve ter jogado no time principal, mas eu devo ter entrevistado ele. Se não perguntei, coloquei o microfone na boca dele com pergunta de outras emissoras. Muito bem. E o nosso convidado nessa noite de hoje, goleiro Zete. Zete, seja bem-vindo à Rock Esportiva. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite. Fica à vontade, meu amigo. Fica aí à vontade. Boa noite. Boa noite, Rafael, Gilberto, Nelson. Muito bom, né, poder falar um pouquinho de futebol nessa loucura que nós estamos aí na pandemia, né, em São Paulo, principalmente. Eu estou no interior, estou muito próximo aqui de São Carlos, né? Estou em Piracicaba,
né? Estou aqui, tenho uma casa aqui em Piracicaba, a gente está com a família. Eu fico um pouquinho aqui, vou para São Paulo, e São Paulo está uma loucura, né? Então a gente tenta dar uma descansada um pouquinho no interior, mas é sempre bom, eu gosto muito. Minha família é de Capivari, né? Eu nasci em Porto Feliz, minha família é de Capivari. Então o interior é uma coisa que está no sangue, não tem jeito, a gente sempre volta para o interior, né? Volta para o berço da família, né? E dos amigos também. E é sempre bom. Eu estive em São Carlos, joguei com o São Paulo em São Carlos, acho que até como técnico, quando, se não me engano, acho que como técnico também eu tive uma participação, uma passagem em São Carlos, e fiz jogos também como comentarista quando eu estava trabalhando na Sport TV, né, fiz a Taça São Paulo em algumas partidas. Então a gente está sempre presente aí. É muito bom estar com vocês aí e falar um pouquinho de futebol, já que nós estamos nessa loucura aí da pandemia, né? Com certeza, o prazer é todo nosso. Falar de futebol é sempre muito bom. E quem esteve, né, fazendo história ali dentro de campo é sempre melhor ainda para todos nós, da nossa equipe Rádio Rock Esportiva, dos nossos ouvintes. Já te mandar um abraço de início do Jorge Vinícius, narrador Jorge Vinícius, esteve conosco na live no último domingo e te mandou um abraço quando a gente anunciou, né, que você seria o nosso convidado nesta terça-feira. Te mandou um abraço, vocês trabalharam junto na Tri FM lá em Santos, né? Isso mesmo, né, Zete? Isso, nós tivemos um período... E foi engraçado essa passagem nossa na Tri FM, porque foi bem no começo do Neymar, né? Naquela fase que o Neymar era o garoto ainda de 17 anos, né? E nós tivemos essa oportunidade de acompanhar grandes jogos assim do Santos ali e o Neymar presente, né? Muito bem. Para iniciar então as perguntas, vou deixar a cargo aí do nosso Ednelson Simonetti fazer a primeira, Edinho. Bom, o Zete, só para fazer um comentário bem rápido, eu participei de um treinamento em São Paulo uma vez, pela empresa que eu trabalhava, e tinha duas pessoas, um de Capivari e outro de Porto Feliz. Aí começou uma briga entre os dois. Não, porque o Zete nasceu em Capivari, não, mas ele nasceu em Porto Feliz, não, mas ele se formou no Capivariano, e não sei, enfim, aqueles dois roubaram a cena. Então você estava falando que você está em Piracicaba, da região, eu lembrei desse episódio. Os dois roubaram a cena porque estavam discutindo o que o Zete era, se ele era de Porto Feliz ou se ele era de Capivari, né? Mas enfim... Só para responder isso aí rapidinho, porque assim, eu nasci em Porto Feliz, mas eu morava no sítio, eu morava numa fazenda chamada Boa Vista, entre Porto Feliz e Rafard, né, que é vizinho ali, né, de Capivari, e eu falo que eu só nasci em Porto Feliz, né, eu fiquei 3 dias no hospital lá com a minha mãe, voltei para o sítio e depois com 7 anos de idade eu vim para Capivari, quando meu pai mudou para cá, né? Mas eu adoro, tenho muitos amigos em Porto Feliz, viu? Ah, legal. E assim, eu queria que você comentasse sobre a sua adolescência, né? Já que com 17 anos, né, você já estava no futebol, né? Profissionalmente, né? Eu li alguma coisa que você tinha que carregar a certidão de nascimento para comprovar que você né, era menor de idade, né? Porque se achavam já com um adulto, né? As passagens, né, pelo Guarani, a chegada do Palmeiras e depois empréstimos para o interior do Paraná. Na verdade, eu comecei a gostar do futebol um pouco tarde, né? Assim, eu não tinha hoje o que tem as crianças, né? De jogar futebol nas escolinhas. Eu comecei, acho que com 12 anos mesmo, a gostar do futebol, não do esporte. Eu já praticava. Eu até, há um mês atrás em casa, eu achei uma medalha minha de 79, né? 79 eu tinha 11 anos de idade, que eu ganhei com arremesso de peso. Eu praticava, né, o esporte na escola e a gente fazia competição, a gente não, né? A escola participava das competições em Campinas, que hoje eram Olimpíadas, né, estudantil, sei lá como chamava aquilo lá na época,
E eu lembro que, assim, eu com 11 anos já estava competindo, né, com a categoria infantil, né, 11 para 12 anos, e basquete, vôlei, e jogava futebol de salão. Eu não tinha ainda essa noção de jogar no gol. Eu gostava, só que eu sempre fui alto. Eu tinha 1,83 m com 12 para 12 anos de idade, né? Então já era mais formado, assim, italiano, né? Já uma estrutura diferente, assim, até dos meus amigos, né? Porque eu era o grandão da turma. Então, quando eu ia jogar basquete, todo mundo queria me escolher para jogar basquete, porque eu era alto, né? Então, aí o futebol, eu fui jogar vôlei em Campinas, e isso foi em 1980, 1980 eu fui jogar vôlei em Campinas, já tinha completado 15 anos, e fiquei um mês lá jogando na Fonte São Paulo, né, que é um clube famoso lá em Campinas, mas eu achava que faltava alguma coisa, eu queria jogar futebol, eu adorava futebol, né, e apareceu aí uma oportunidade de fazer uma peneira, né, no Guarani. Um amigo acabou me levando lá para fazer uma peneira, e foi uma coincidência. Eu fiz a peneira, na semana seguinte ia começar o campeonato infantil em Presidente Prudente, não tinha goleiro para essa categoria, aí o treinador falou, não, tem um menino aí que veio fazer teste, leva, né, vai. Nossa, eu chorei uma semana, porque eu fiquei, acho que uns 10 dias longe da minha família, né, dos meus pais, tudo, e nunca tinha acontecido isso. Então, meu pai, muito preocupado, né, porque 15 anos, ficar fora de casa, e a gente foi para Presidente Prudente para dormir no colégio, né, aquelas coisas que tinha 20 times, né, e os times mesmo forte era Palmeiras, que estava lá presente, né, o Corinthians, o Juventus, que era muito forte também naquela época, assim, para esse tipo de competições. E nós fomos campeões invicto, eu peguei pênalti, foi uma coisa assim maluca, que quando eu voltei para o Guarani, o Zé Duarte era o técnico o falecido Zé Duarte era o técnico do profissional, e aí começou o comentário, pô, tem um goleiro lá grandão, né, e todo mundo achava que eu era gato, né, porque o jovem, e já e os caras, aí eu lembro que o Jorge Mendonça, quando chegou no Guarani, ele me apelidou de Bebê Johnson, né? Ele falava, pô, esse cara parece o Bebê Johnson, né? Fiz bebezão, né? Grandão. E ele só me chamava assim, não sabia nem meu nome, cara. Então, assim, a minha formação ela foi muito rápida e por ter essa facilidade, né? Com as mãos, de jogar basquete, vôlei, o gol ficou mais fácil, né? Aí eu fui aprender a jogar no gol, né? Fui a ter a técnica de cair, de levantar, né? De saltar, e eu acho que isso aí me deu uma condição muito boa. Eu saí muito jovem também, aí fui mandado embora do Guarani, fui pro Palmeiras, e eu fui para Londrina, para Toledo, né? Que foi o clube que eu me destaquei no Paraná. Eu tinha 18 anos quando fui para lá. E lá eu fui campeão brasileiro pela seleção de júnior, e fui considerado o melhor goleiro do estado do Paraná, no profissional, né, com 18 anos, e então foi assim, eu falo que esse período foi o alicerce da minha carreira, né, porque quando eu voltei para o Palmeiras, já voltei na reserva do Leão, né, em 85, então eu acho que foi um processo, assim, de lapidação, né, para chegar até o Palmeiras, e aí em 87, eu estava com 22 anos, quando eu entrei como titular, e aí eu fiquei aquela série invicta, né, toda, até quebrar a perna no Palmeiras, né, mas grandes momentos, né. 20 horas mais 35 minutos, o pessoal da nossa live já vai mandando as perguntas aqui, a gente vai repassar para o Zete já, compartilha a nossa live para concorrer ao prêmio aí do Vando The Tyler, e eu vou passar a bola para o Giba agora, bola com você, Giba, domina bonito aí, hein, ó, é o Zete que tá vendo, hein, velho. Eu sei falar. Jogar, né, não foi a minha, tanto é que eu não virei jogador de futebol. Agora, falar eu sei um pouquinho. Eu estou desde 86 no rádio, comecei na antiga Rádio Progresso, e falar a gente sabe um pouquinho. Porque aquele que acha que sabe tudo é um bobo, é um idiota. Ninguém sabe tudo, o mundo é reciclo, ele muda toda hora, as coisas mudam toda hora e a gente está sempre aprendendo, né? Agora, ô Zé, tem umas particularidades. Eu sou palmeirense, tá? E gostei muito de quando você jogou no Palmeiras. E meu único filho, Rafael,
ele é São Paulino apaixonado, ele é São Paulino, ele não é nem roxo, ele é tricolor, ele é São Paulino tricolor, ele tem 30 e poucos anos, né? E quando eu falei que eu ia falar com você hoje, ele disse, pai, dá um abraço nele, esse cara tem uma história maravilhosa no São Paulo, ele é São Paulino, né? E para as pessoas poderem entender um pouquinho, eu vou fazer logo 3, 4 perguntas junto, eu não sei se fazer uma pergunta só. São 2 mundiais de clube, 2 Libertadores, uma Supercopa, 2 Recopas Sul-Americanas, uma Copa Master, um brasileiro, 2 paulistas, enfim, o homem quebrou a perna, acho que jogou com o Bebeto, eu não sei se o Bebeto estava no Vasco ou estava no Flamengo, eu sei que... E depois ele comprou seu próprio passe. Esse homem tem uma história maravilhosa, e ele jogou numa época que, bom, o Brasil é um celeiro de goleiros, né? Eu acho que se tem uma posição, você pode falar, mas atacantes tem bom, né? Tem o Romário, tem o Ronaldo, tem o Zico, que é meio atacante, teve Serginho Chulapa, César Maluco, Leivinha, teve tantos, né? Mas goleiro, cara, né? Só no Palmeiras, acho que Valdir de Moraes, Marco Veloso, Leão, Sérgio, recentemente o Praz, né? Você tem Cássio, Dida, acho que o Dida estava com você na Copa do Mundo, eu não lembro, e nada mais do que o Tafarel, não, o Dida não estava, né? O Tafarel acho que era... Bom, resumindo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho se em 92 foi o seu melhor ano naquele time do São Paulo que tinha Vitor, Cafu, Pintado, Cerezo, Raí, Palinha, Miller, que timaço era aquele lá, né? E aquele ano você ganhou tudo. Aquele ano você ganhou tudo, ganhou Libertadores, ganhou tudo. Eu queria que você falasse se esse foi o melhor time e quem que você, fora você, é claro, que eu acho que você, se hoje tivesse que escolher um dos melhores São Paulo, um dos melhores Palmeiras, falar, vamos fazer o melhor time do Palmeiras de todos os tempos, o melhor São Paulo de todos os tempos. Eu acho que o Rogério Ceni seria escolhido, eu não sei porque ele tem um carisma aí né? Mas qual foi o melhor goleiro que você viu jogar fora você? E 92 e 93 você também ganhou Libertadores, também ganhou o Mundial, foram os seus melhores anos, Zé? Gilberto, foi os melhores momentos, assim, né, da minha carreira, na dúvida. Eu acho que eu atingi o ápice da forma física, né, forma de condição psicológica também, né, nesse período de 92. Que eu acho que o atleta, ele depende muito da sua equipe, né. Eu acho que às vezes você consegue títulos e não participa tanto, né, da competição. Eu acho que aquele ano não, o ano de 93. É que assim, em 90, eu fui vice-campeão brasileiro em 90, perdemos para o Corinthians, mas eu estava muito bem, assim, porque foi o momento que eu estava disputando a posição até com o Gilmar Rinaldi, né, então a preparação ela foi diferente, a chegada do Tele Santana, né, em 90, e depois, em 91, nós fomos campeão brasileiro, né, e tivemos lá o campeão paulista, né, que também a gente acabou levando os 2 títulos, né, e aí levou a gente a Libertadores de 92. Eu acho que eu atingi o ápice da minha forma nesse período, né, nesse período de 91 até 94, Copa do Mundo. Mas eu jogando pelo Palmeiras mesmo, mesmo com 22 anos, depois 23, que foram 2 temporadas, né, que eu joguei, eu tinha um time que ele era um time limitado para as condições da época, né? O Palmeiras não tinha condições de fazer grandes contratações como tinha o São Paulo, né? Tinha outros, Flamengo, né? Santos, né? Mas eu acho que você depende muito da sua equipe, né? Dos seus jogadores, e é a mesma coisa a gente falar hoje, é só fazer uma comparação rápida, né? Que o São Paulo hoje, com o Thiago Volpi jogando, é um São Paulo diferente do Sidão jogando há 2 anos atrás com o São Paulo, né? Não é o mesmo time, aí se fica na cobrança dos goleiros, né? O Denis, quando estava, é ruim? Não, o Denis é um baita goleiro, um cara fantástico, né? Mas a equipe não ajudou, né, no período. E comigo foi da mesma forma. Quando eu falo que sou muito feliz de ter nascido com essa geração, né, de 92, 93, que foi o período que joguei com Raí, Miller, Palinha, né, Cerezo, o meio de campo com Pintado, né, então Dinho, a defesa que eu joguei foi, para mim, uma das melhores, né, com Adilson, Ronaldão, Antônio Carlos, Ricardo Rocha, né,
depois Gilmar, Júnior Baiano, Valber foi um dos maiores zagueiros. Eu acho que o São Paulo conseguiu, né, moldar esse time para essa época, e eu tive um treinador que me acompanhou, acho que desde a época do Palmeiras, que é o Valdir Joaquim de Moraes, que não está mais aqui com a gente, né, vai falecer no começo desse ano, mas ele, para mim, foi o meu segundo pai, eu sempre falei isso. O Valdir falava que ele não gostava que me chamasse de pai, né? Ele era o meu irmão mais velho, ele falava, Zé, eu sou seu irmão mais velho. Mas o Valdir foi um cara fantástico, porque a gente convivia o tempo todo. Eu vivi com ele quase 12 anos assim, da minha carreira, até mais tempo do que a minha família, né? Porque a gente acordava, tomava café junto, treinava junto, almoçava, viajava. Então, eu acho que essa é a grande... Eu acho que foi a grande oportunidade que eu tive na carreira de ter um treinador assim como o Valdir, e eu acho que eu respondo mais ou menos essa pergunta, né, que em 92, 93, não há dúvida que foi a minha grande assim, consagração na parte profissional, isso não há dúvida. Né? Agora, Zé, só para dar uma concluída, meu filho, nesse ano vocês disputaram a Copa com o New Old Boys, né? Isso. Acho que foi 1-0 aqui, depois foi 1-0 lá. E eu tinha ido num churrasco no segundo jogo junto com meu filho, numa fazenda de um cunhado meu. Rapaz do céu, esse moleque começou a me falar, pai, vamos embora que eu quero ver o jogo lá em casa, pai, vamos embora que eu quero ver esse jogo lá em casa. Ele fez eu sair do churrasco, vim até em casa, e você pegou pênaltis, né? Porque eu acho que foi no pênalti 3-2 contra o New Old Boys, depois acabou indo para o Mundial 2-0 com o Barcelona, mas esse moleque me infernou tanto que eu tive que sair do churrasco para vir ver. Então ele tem um carinho por você especial, e você não me respondeu. O Valdir de Moraes é o melhor goleiro que você acha que viu jogar, ou o Tafarel? Porque eu quero que você tire você, eu quero que você tire você, tá? É verdade. Não, eu acho que o Tafarel foi o cara que eu assim, admiro, né? E tive o Leão também, mas eu acho que o Tafarel foi o cara que ele era diferente assim, no gol, né? Um cara extremamente profissional, um cara que treinava muito e era simples, né? Eu não gostava daquela situação de goleiro, né? Fazer grandes defesas, aquelas frescura toda, né? A gente fala que o goleiro tem que não tomar gol, né? Você tem que se simplificar e ser seguro, passar essa confiança, né, para a torcida, para o time todo. E o Tafarel fazia muito bem isso, né? E eu tentava, às vezes, copiar, apesar do Tafarel ser a mesma idade, né? O Tafarel é um pouco mais novo que eu, mas a gente subiu junto. Quando eu apareci em 87, o Tafarel apareceu também em 87, e o Ronaldo, né, Giovanelli também, no Corinthians, o Tafarel no Inter. E a gente acabou crescendo com essa geração aí de grandes goleiros. Né? E o goleiro que bate falta? E quando você ia jogar contra o Marcelinho Carioca, você falava, puta que pariu, tô ferrado, aquele homem pega na bola, bate uma falta de um jeito que eu não sei. Chegava a ter essa preocupação, e o Rogério Ceni bater falta. Você acha que é legal pro goleiro bater falta? Apesar que ele fez uma história maravilhosa. Olha, Gilberto, o Rogério, ele foi merecedor de toda essa conquista dele, de espaço, né, fora da área, porque a gente treinava junto. Eu sempre participava ali depois do treino, eu fazia como brincadeira, eu chutava bem, eu também tinha um chute forte e a gente tinha visão do goleiro. Só que o Rogério, ele levou a sério isso, né? E ele falava muito isso, o Rogério falava para mim, Zé, você chuta bem, vai lá, bate falta, mas imagine eu chegar pro Tele Santana e falar, Tele, eu quero bater falta, né? Com meus 30 anos de idade, eu vou começar a bater falta, né? Meu time tinha Raí, que fez o gol do Mundial, né? Batendo falta, tinha Leonardo. Olha quanta gente tinha na minha frente até chegar. Então, eu não nasci com isso. Nasci, que eu digo assim, na minha trajetória profissional, eu não tinha essa condição de bater falta, porque tinha grandes batedores, né? Só para pincelar, assim, Guarani tinha Jorge Mendonça, Dicá, né? Depois veio o Zenon, né? Nessa geração, Neto,
olha quanta gente, né, que a gente começa a observar, pô, o Mendonça, né, também, né, não o Jorge, não, o Mendonça, Jorginho, que era de Marília, nossa, tinha tantos, Pita, né, então você ficava admirando, né? O Jorginho do Palmeiras, Jorginho Cantinho, Então, eu nunca treinei falta, eu brincava de treinar falta, né? E o Rogério também fazia isso. Só que quando houve o Expressinho, né, do São Paulo, da Conmebol, o Muricy, que era o treinador, que era auxiliar, né, do Pelé, e o Muricy ficava com o Rogério, batendo falta. Só que como era Expressinho, não tinha ainda um cara, um nome, né, como o Raí. O Expressinho era o Jamel, que estava começando, né? O KT, o Bordon. Então tinha o Sidney, era uma turma assim que não tinha tanta expressão. Então o Rogério, quando começou o Expressinho, ele pegava a bola embaixo do braço, colocava lá, só que ele treinava isso, né? E aí ele foi aprimorando, ele foi entendendo como que o goleiro se posiciona, e foi merecedor dessa conquista dele, de tantos gols que ele fez na carreira aí, e ajudou, né, o São Paulo várias vezes assim, a buscar as vitórias, né? 20 horas e 47 minutos. Deixa eu dar uma passada na nossa live aqui para pegar as perguntas do pessoal. O Marcos Serra disse aqui, deixa eu pegar aqui, em 91, diz que o Zete estava, né, naquele jogo contra o Grêmio São Carlense aqui, e ele disse que talvez tenha visto uma das maiores defesas aqui no estádio do Luizão. Um chute do Biasotto, a bola desviou no volante Sidney e encobrindo o Zete. Ele deu um gancho na bola e mandou ela pela linha lateral no gol de fundo aqui do estádio do Luizão. A defesa sua ficou marcada aqui para o torcedor do São Carlos, viu, Zete? Do Grêmio São Carlense. Bacana. Olha, eu confesso que eu não lembro do detalhe todo, né, da defesa. A gente vai perdendo um pouco da memória também. E o Fabrício Martello está dizendo aqui, ó, nos mundiais de 92 e 93, lembro que o Zete passava algo nos olhos para proteger dos raios solares. E aquilo me deixava curioso. Eu não sabia o que era e acabava passando carvão na cara para imitar o Zete. Mas olha, se eu tivesse carvão lá no Japão, no dia que eu enfrentei lá o Milan, né, acho que foi o Barcelona também, eu passava, porque se soubesse a dificuldade que foi para conseguir alguma coisa para passar embaixo do olho, por causa o que acontece, o sol lá no Japão da meio-dia é o sol das 6 horas da tarde nosso, que é bem baixo, né? Era um sol grande, assim, sabe, atrás do gol, né? do gol, lá na frente do gol, na verdade. E eu coloquei boné para treinar um dia antes, no sábado, não conseguia cobrir o sol, e meu olho claro eu não tinha, eu estava com muita dificuldade, eu estava preocupado, na verdade, o primeiro tempo ou o segundo tempo, né? Então, é que eu falei para o Raí, Raí, escolhe primeiro tempo contra o sol, né? A favor do sol, que era contra o vento, né? E aí foi onde o Stoichkov lá acertou um chute de fora da área lá e acabou me cobrindo, né? Por causa do vento, né? O vento que acabou fazendo aquela parábola na bola e saindo o gol. E daí o segundo ano que nós jogamos contra o Milan, o gol do Papan, quando a bola foi alçada na área, era uma bola que normalmente eu saio e faço defesa, porque o Valber e o Ronaldo ficaram esperando, né, eu tomar uma iniciativa para tirar a bola. Mas eu não vi a bola, porque eu estava com a mão assim, né, tampando, né, fazendo sombra para achar a bola, e a bola subiu, não achei mais nada, eu fiquei no gol, e aí foi onde acho que o Papan que chegou ali finalizando, né, ele até chutou rasteiro em cima de mim, e a bola acabou passando, porque foi muito próximo, né, da área pequena. Então, o fato de usar essa sombra embaixo do olho foi exatamente por causa do problema do sol lá, e foi o que deu. Na hora eu usei um lápis de olho lá da filha do presidente lá, que estava próximo. Falei, olha, eu preciso de um lápis de olho para pintar. Por isso que eu falei, se tivesse carvão, passava carvão, mas não tinha. Passava.
O Marcelo Simone está na nossa live, o David Mangerona, Santista, também agradecendo aí por você ter jogado no Santos. O Julião Cominotti, que é o treinador de goleiros hoje do Grêmio São Carlense, também nos acompanhando. Abração, viu, Julião? Ganhou o prêmio, hein, Julião? Depois precisa mandar pra gente aqui. Quem mais aqui? O Fabrício Martello, que eu já passei. O Maicon Reis, nosso companheiro aí de equipe da King Comunicação. O João Lourenço, depois do Verdão, foi para aí. Foi para o São Paulo. Quem mais está aqui? O Márcio Bufa, o Alu Bianco, o José Adilson Júnior, São Paulino também, nos acompanhando. O Daniel Franco, pergunta do David Croco. Zete, o São Paulo caiu nos anos 90 no Paulista, Zete? Olha, isso aí é uma história que acabou ficando, né, mal contada, na verdade. Né? Usaram ali a minha resposta, né, naquele dia lá no programa do Benja, né, na Fox. Mas, assim, é o regulamento que levava o São Paulo àquelas condições, né, de ter chave A, chave B, e na sequência nós fomos campeões direto. Acho que nós perdemos um jogo só naquele Paulista lá, né, e foi um jogo, acho que contra o Matonense, nós perdemos 4-1, e depois... Inter de Limeira. Inter Limeira, né, Inter, né, Inter. Eu lembro, foi um jogo lá no Morumbi ainda, perdemos foi dentro de casa. Mas foi o regulamento, né, o regulamento que estava determinado nessas condições. Classificava, acho que 7 de um grupo e o campeão da outra chave, né? Que o São Paulo foi campeão, aí enfrentou, né, com 2 chaves de 4, né? E aí nós ganhamos todo mundo. Foi uma campanha maravilhosa do São Paulo naquele ano. Né? Muito bem, 20h53. Daqui a pouquinho eu dou outra passada aqui para mandar os alôs aqui pro pessoal que está na nossa live. Dinho, você, Dinho. Ô Zé, em 87, depois do jogo contra o São Bento, né, na derrota do Palmeiras de 1-0, você ficou 12 jogos sem sofrer gols, né? Aí ficou até, eu lembro os comentários da época, né, que estava entre os top 10 do mundo lá, que ficaram mais tempo sem sofrer gols. Isso com 22 anos, né, cara? Exato. Aí, um ano depois, acontece lá o incidente lá no jogo do Flamengo, né? Você tem que ficar 1 ano e meio afastado dos gramados. Eu lembro que em 88 também acho que você teve uma contusão contra o União São João, também acho que quebrou o nariz, se eu não me engano, logo no começo. Né? Eu lembro disso daí. Aí depois combinou com a chegada do São Paulo em 90, e você chegando num período, vamos dizer, pós-rebaixamento, né? Um período desse rebaixamento, né? Se não foi no regulamento, foi meio que moral, né? E com o Gilmar no gol também, você tendo que buscar o seu espaço lá, né? Como que foi esse período para você, Zé? Do final de 87, né? Quando você estava voando, né? Passando por esse período da contusão, né? Até chegar ao São Paulo. Eu digo até ser titular no São Paulo, né? Eu acho que, assim, nesse período que eu fiquei afastado, né, no Palmeiras, foi um período muito desgastante para mim. Eu estava com 22 anos, né, 23. Fiquei 1 ano e meio, como você falou, sem poder participar dos jogos, recuperando de uma fratura que normalmente se leva 4 a 5 meses para recuperar. O problema já não era mais a fratura, era o tornozelo, porque me engessaram, né? Imagine, fraturei a tíbia, engessaram minha perna até em cima, né, na época. Aí quando tirou o gesso, eu precisei recuperar tornozelo, joelho, tudo, né, até voltar. Foram mais quase 6 meses só para recuperar a parte muscular, né? A minha lesão era só fratura, né? Então foi muito tempo. Eu já estava desgastado no Palmeiras, né, com tudo que estava acontecendo. No período, o Leão era o treinador. E aí deu certo de comprar o passe.
Nesse período que eu comprei o passe, eu fui ainda para Genebra, fiquei no Servette, né, lá em Genebra, fiquei treinando lá um período para ser negociado, acabou não dando certo. Fui para Madrid, que é o Atlético Madrilenho, né? Tem o segundo time lá do Atlético Madrid, que é o Atlético Madrilenho, e fiquei treinando também, acabou não dando certo. Aí quando eu voltei para o Brasil, já estava com o passe livre, né? O passe era meu, e eu acabei acertando com o São Paulo. Foi uma coincidência do Rojas, né? Quando o Rojas teve aquele problema em 89, e aí eu fui contratado em 90, por indicação do Valdir Joaquim de Moraes, né? Que o Valdir, né, que indicou para o São Paulo nesse período a minha contratação, e ele me ligou, ele falou: Zé, o São Paulo está atrás de um goleiro, tal, indiquei você, eu acho que você está indo para lá, talvez você fique na reserva do Gilmar. Falei, pô, beleza, né? São Paulo era um sonho para todo mundo, né? Mas foi atrás de muito treino. O Gilmar era um cara que treinava muito, ele se dedicava bastante, né? Demais, assim. E eu comecei a observar muito o Gilmar, né, no treino. E falei, pô, eu preciso treinar mais do que esse cara, né? Porque senão eu não vou ser titular. E aí nós começamos a ter uma competição nos treinamentos muito legal, que um ajudava o outro, né? Tanto é que o Gilmar saiu depois, ele foi para o Flamengo, foi campeão do Flamengo, né? Tivemos junto na seleção em 94, junto com o Tafarel, né? Então tava nós três lá. E eu acho que, assim, eu nunca desanimei, né? Nunca me entreguei, eu sempre achei que eu tinha espaço, né? Eu queria ser o melhor, eu queria ser, né, o titular, queria jogar, então eu tinha que treinar, eu tinha que me entregar, doar, né? Abrir mão de muitas coisas, né? Para você buscar o sucesso, né? Você tem que abrir mão de muitas coisas, né? Senão você não consegue. Achar que vai cair ali e tá tudo certo, não acontece. Poucos que têm essas oportunidades, né? Então eu fui em busca dessa oportunidade e acabei buscando o meu espaço, né? E foi muito legal isso. 20 horas e 58 minutos, o Alexandre Valverde conosco aqui na nossa live, o José Luiz Jampar, o David Mangerona, que eu já mandei um abraço aqui, o David voltou com uma pergunta, a gente já vai repassar daqui a pouquinho para o Zete. O Alexandre Valverde está perguntando aqui, eu gostaria de saber o que levou ele a sair do meu Palmeiras, já que por ser excelente goleiro, não devia sair, a diretoria tinha que segurar. Eu acabei explicando um pouquinho disso, né? Porque mesmo. Eu quebrei a perna. Na verdade, a diretoria não queria me segurar. A diretoria queria, sabe, me emprestar, mandar embora, fazer qualquer coisa, né? Eu que acabei indo atrás de clubes, né? Porque na época era direito do passe, né? Então eu acabei pegando assim o valor do meu passe na época e saí batendo na porta de todo mundo aí, né? Dos lugares para falar, ó, sou o Zete, joguei no Palmeiras, tal. Era assim que funcionava, porque nós não tínhamos essa facilidade que tem hoje. Eu tô sentado aqui em Piracicaba, vocês aí em São Carlos, a gente falando, né? Não tinha nada disso, não. Eu tinha que correr atrás, né? Não tinha vídeo, né? Era tudo jornal, recorte de jornal, tudo, né? Então, quando eu falei que eu fui para Genebra, é interessante que eu fui para Genebra lá, eu tinha um livro, né? Uma pasta com os recortes da minha invencibilidade, né? E eu lembro até hoje, eu não falo, né? Não falava francês, não falo nada, né? E o cara que estava comigo, o empresário, ele falava francês, alemão, espanhol, inglês, né? Um cara lá, ele é brasileiro, né? Esse cara que foi para lá. Aí eu tô com ele lá na reunião, lá com o pessoal de Genebra, né? Na Suíça, o presidente, vice, não sei o que é. E eu não estou entendendo nada, né? E o cara falou assim, ele traduziu, ele falou assim, pô, se esse cara é tão bom assim, por que ele não está jogando no Brasil, pô? Tipo assim, ele tem alguma coisa. Ele quebrou a perna e acho que não anda mais, né? Os caras querem que ele jogue no gol aqui, né? Mas isso. Pô, se ele é tão bom assim, por que ele não fica no Brasil, né? Porque ninguém quer ele lá, né? Então a cabeça do cara funcionava, né, de outra forma. Pô, se o cara é tão bom, né? Porque a pasta só tinha um mês de só Zete salva, Zete defende, não toma gol, aquele negócio. Aí quando ele olhou, ele falou, pô, se o cara é tão bom, por que não fica no Brasil? Vai vir fazer o quê aqui?
O Júnior tá te mandando aqui, o José Adilson Júnior, que é o Julião, né, professor aqui em São Carlos, São Paulino, inclusive. No início da década de 90, o São Paulo contava com um goleiro reserva chamado Alexandre, que infelizmente faleceu num acidente, né? Qual era o potencial do Alexandre, tá te perguntando o Júnior, Zete? O Alexandre ia ser um dos melhores goleiros dessa geração. Eu acho que ia estar brigando com o Dida na seleção. Eu acho que eu não seria, talvez, o Zete por tanto tempo no São Paulo, que eu fiquei, né, quase 500 jogos, 400 e alguma coisa. Por quê? Porque o Alexandre era muito bom, era um goleiro diferente, canhoto, jovem, né? E ele me substituiu num jogo que eu fui expulso lá no Uruguai. Eu acabei sendo expulso nesse jogo e ele entrou, né, foi muito bem. A gente tinha preocupação por ser jovem, né? E aí jogou no Morumbi, no jogo de volta, e foi muito bem no Morumbi, sabe, levou o time a uma conquista. Então, o Tele gostava muito dele, né, eu acho que ele seria um goleiro assim que estaria jogando talvez no ano de 93, 94, ele já seria titular de São Paulo, no sentido assim, eu estaria brigando com ele, mas ele, por ser prata da casa, com certeza o clube ia estar investindo na prata da casa, né? Isso também isso leva para o lado do Rogério, né? Porque o Rogério veio depois. Isso que eu ia te perguntar. Então seria assim, eu acho que o Alexandre seria o grande nome dos goleiros do São Paulo, não há dúvida. Muito bem, 21-3 também o Marcos Serra mandou. O Edivaldo Garbu, o grande Edivaldo que jogou no Corinthians, zagueiro da Inter de Limeira, do Corinthians, do 15 de Jaú. Te mandando um abraço Vardão. também, Vardão para nós aqui, é Vardão. Um grande abraço a ele. O Marcos Serra estava dizendo aqui, ele falou que o Tafarel era simples, ele acha que os goleiros de hoje são simples, ou alguns estão muito querendo ser goleiro linha sem ter a qualidade para tanto. Bom, eu acho que os goleiros hoje estão jogando mais com os pés, né? Então, a gente sabia jogar com os pés. Eu sabia, o Tafarel, né? Ronaldo. Tem alguns goleiros que tinham mais dificuldade, mas a gente não se arriscava tanto, porque quando recuava a bola para o goleiro, você pegava com a mão, né? Você podia pegar a bola recuada, né? Então, a gente usava muito isso. Se saía jogando com o zagueiro era pressionado, voltava para o goleiro. Você pegava a bola com a mão e aí dava sequência no jogo. É que mudou a regra em 92, né? Para 93 que acabou mudando essa regra. E aí teve que ter uma adaptação, e essa geração que veio agora é uma geração que, eu vou resumir, rebate muito bola, né? Eu acho que não é uma geração que faz a defesa firme como seu primeiro objetivo. O goleiro ele tem que ter o primeiro objetivo, que é segurar essa bola. Eu acho que é plano B. O plano B é segurar a bola. O primeiro tira essa bola da área, dá um soco, deixa longe, rebate. Eu acho que está mais nessa linha do que a gente vem observando. Eu sou um crítico de goleiro, né? Até na emissora, eu trabalho na ESPN lá, eu faço, né, os comentários sobre os goleiros, e a gente tem observado isso, né? Que o pessoal está mais, assim, direcionando o trabalho, né, os treinadores de goleiro, para esse tipo de jogada, né? Muito bem. 21-5, Giba, fica à vontade aí com o Zete. Legal. Mas não vai fazer 14 em seguida agora, hein, Giba? Vou fazer 14 só 13 agora. Eu vou nessa mesma linha do Zete aí. Eu acho que hoje os treinadores e os zagueiros e os alas, eles forçam o goleiro a jogar com o pé, ele não pode pegar com a mão, eles colocam, na verdade, o goleiro em dificuldade, cara. Eles atrasam uma bola pro goleiro, às vezes tem dois atacantes em cima do goleiro, e os caras mesmo assim querem que ele saia jogando, é difícil, ele não pode pegar com a mão. Então eu vou nessa linha do Zete, eu acho que essa é uma dificuldade. O Zete, só para concluir alguma coisa, ele jogou demais no Palmeiras, tá? Ele saiu do Palmeiras porque o Palmeiras bom foi o de 94, da Parmalat. Quando o Zete jogava, não era um time tão bom, não era, é verdade. O Zete era um craque no Palmeiras, tá? O Valverde está perguntando, que aliás é o proprietário do escritório contábil que faz as minhas contabilidades, um grande abraço a ele. Mas o Zete jogou no Palmeiras. O Palmeiras bom foi aquele de 94, que tinha o Zinho, que tinha o Amaral, que tinha o Edmundo.
que tinha, né? O Palmeiras da Parmalat, aquele outro Palmeiras não tinha, né? Quando você falou do Zé do Boné, do Zé Duarte, rapaz, eu fiquei lembrando que ele veio trabalhar em São Carlos, ele dormia no banco, ele já estava em fim de carreira, e o seu Zé roncava no banco, Zé. Ele roncava no banco e tal. Mas a pergunta que eu queria fazer é o seguinte, quero já emendar. Você tem alguma mágoa, Zé? Não vou dizer mágoa, mas você tem assim algum resquício, porque parece que eu ouvi alguma coisa que um dia te chamaram, ou não sei em que time foi, não sei se é verdade, estava na internet e tal. Alguém que não te deu o espaço que merecia, ou não te deu a oportunidade que você merecia, que hoje você fala, poxa, esse cara, ele não me... Né, eu podia ter tido uma oportunidade maior e ele não me deu, né? E queria que você falasse também um pouquinho da federação agora, está fazendo um negócio muito legal com cestas, umas coisas lá, o Mauro Silva parece que está implantando isso, e a gente não sabe, uma vez acho que o Bertolelli falou, acho que ele era o presidente do sindicato, tinha 5 mil e poucos atletas no sindicato, eu acho que 150 ganhavam acima de 5 mil reais. O resto ganhava, tinha gente que trabalhava de dia, trabalhava de noite. Então, os atletas estrelas, né, que estão no São Paulo hoje, tal, a gente sabe, Dani Alves e tal, eles ganham muito, mas são poucos, né? Queria que você falasse um pouquinho disso, dessa Covid, para ajudar esses atletas, porque poucos ganham, não é assim, aquela beleza não, né? É assim, o Martorelli continua no sindicato, né, já faz 20 bolinha que ele está lá, né? É eterno, a boca. O cara está lá já há 23 anos, lá, 24 anos. E eu acho que eu falo isso porque o sindicato precisava atuar mais em prol dos jogadores, de ter uma representação. Eu acho que o sindicato é um dos mais fortes do Brasil, né? E também financeiramente é um dos mais que arrecada mais no Brasil, e a gente vê muito pouco a participação, principalmente agora, nessa condição aí da pandemia, né, onde alguns clubes deixaram de pagar os atletas estão com dificuldade. É claro que você fala, mas São Paulo, Corinthians, Flamengo, não, isso aí esquece, isso aí são a Série A, a Federação, a CBF ajuda, né? Mas o problema é justamente quem sustenta o campeonato, por exemplo, paulista é o interior, né? São os clubes de menor expressão, que vivem, né, um pouco da renda, daquela paixão ali. E o Mauro Silva está fazendo exatamente isso, né? Ele conseguiu, na federação, ele como vice-presidente, né, da federação, que eu acho maravilhoso, um representante, né, no esporte, que é um ex-atleta, que o Mauro se preparou, se prepara, está sempre estudando, o cara que jogou fora do Brasil, né, foi, né, tetracampeão da seleção. Eu acho que ele tem ideias muito bacanas, né? O Mauro, eu sempre falo com ele, e ele tem algumas coisas, algumas tiradas assim, que dá um choque na realidade nossa, né? Isso aí é uma coisa bacana que ele está fazendo, de arrecadar, né, os materiais de ex-atleta, né, coisas, objetos, né? Eu já me prontifiquei, eu doei também luva, camisa, aula na minha academia. Eu tenho uma academia de goleiro, né, em São Paulo. Infelizmente a gente está aí há 90 dias fechado, afastado, né, mas a gente não vê a hora de voltar, mas tem que voltar também, né, dentro de uma condição muito boa, que eu acho que não é momento para o Campeonato Paulista voltar, como não é momento para o Campeonato Carioca. Eu acho que tanto o Rio, São Paulo, Fortaleza, tem algumas cidades aí que tá muito preocupante, né? E o pessoal quer voltar e na verdade quem quer voltar está em casa, né? Está em casa, faz reunião, né, pela internet. Agora os jogadores estão lá correndo risco, né? A comissão técnica, pessoas que trabalham diretamente, né? E estão aí por causa da televisão, por causa, né, enfim, eu acho que eu dependo do futebol, a gente depende, né, de estar comentando, vendo futebol. Eu estou com saudade do futebol, não ficar vendo só o campeonato alemão, né, que está passando, mas a gente precisa pensar na vida, né, de muita gente aí e da preocupação que é essa pandemia, né? Então, acho que é mais essa preocupação, resumindo um pouquinho do que vai acontecer, a gente não sabe, né?
Eu também sou leigo nisso, não sei se a minha resposta seria a resposta mais certa, né, para tudo isso que está acontecendo, porque os especialistas que têm que saber o momento certo para abrir para todo mundo, né, e o governo também, a prefeitura, né, então eu acho que cada caso é uma situação a ser estudada, né. 21h11, mandar um Mágoa abraço. nunca. Oi? Mágoa não tem de ninguém, né, Zé? Você falou da mágoa que a gente misturou tanta coisa aí na pandemia, né, com o Martorelli, sindicato. Não, eu não tenho mágoa, eu acho que eu faria tudo de novo, talvez, não é nenhuma mágoa, mas eu acho que a seleção brasileira, para mim, 93, né, a eliminatória da nossa classificação para a Copa de 94, todo mundo, 94, você podia ser titular, tá lá, por causa da campanha. Não, eu acho que a eliminatória de 93 era o meu ano, onde eu já estava, assim, no auge mesmo, conquistado as 2 Libertadores, os 2 Mundiais, né, estava indo para o 2º Mundial, e brasileiro, quer dizer, ali eu estava muito, muito bem, assim, fisicamente, clinicamente, né, preparado para disputar talvez a eliminatória ali que aconteceu em 93, que era a classificação. Mas ali, depois de 94, foi uma disputa tranquila entre Taffarel, Gilmar, né? A gente já estava meio que definido que era o Taffarel que ia jogar, a gente já sabia, mas 93 ainda eu tinha esperança, porque o Taffarel estava sem clube, né, na Itália, não estava jogando, e ali acho que era o meu grande momento, né? Muito bem, 21h13, passando na nossa live aqui o Rodrigo da Silva, o Jorge Costa, quem mais aqui? O Jefferson Silva, goleiro que subiu junto com o Capivariano, seu Capivariano, hein, viu, Zé? Lá em 2014, o Jefferson que tá lá em Goiás, hoje no Anapolina. Quem mais? Fernando Richter, grande Zete, o melhor goleiro que eu vi jogar, um abraço, meu amigo. O Fernando Richter, o Fernando Richter é goleiro lá da minha academia, aluno, e tem aí o papo de goleiro que ele faz aí com muito gosto, né, muito conhecimento. Que bacana, um abração, meu Fernando, obrigado aí por prestigiar também a nossa live aqui na Rock Esportiva. Quem mais? O Alan Gomes, o Jorge Costa, o Gustavo Rodrigues, muita gente na nossa live aqui, o Tony lá do... Ô, Tony, um abração para você lá do Tony Pesca, a Thalita Bondância, Zete, o maior goleiro que eu vi jogando no São Paulo, então um abração aí para você também, o Bruno Bueno, goleiro que jogou no Guarani, jogou aqui no São Carlos Futebol Clube também, eu sempre confundo se ele é de Votuporanga ou se ele é de Paraguaçu, né? Paraguaçu, Rafa. É porque é perto, Paraguaçu, né? É longe pra caramba da outra, eu confundo. Um abração, meu Bruno, Paraguaçu Paulista. Muita gente aqui na nossa live. Dinho, fica à vontade aí com o Zete. Zete, em 91, campeão paulista e brasileiro, né? 92, campeão da Libertadores, Paulista, Mundial. 93, campeão da Libertadores, da Supercopa, Mundial, só não foi paulista porque foi operado naquele jogo contra o Corinthians, né? Que o Zé Aparecido pipou pro Neto, né? Você pegou aí no pênalti do Neto lá, e depois teve um gol irregular dele, o Palinha fez o igual, ele anulou do Palinha, enfim. A seleção era natural, né? Era o caminho natural. E aí foi para a Copa do Mundo. Conta pra gente como que foi aqueles dias de Estados Unidos na Copa do Mundo, aquele clima. Participada, eu tenho certeza que dos brasileiros da nossa geração vão falar que foi a Copa do Mundo inesquecível para todo mundo. Como que foi participar da Copa dos Estados Unidos? A Copa sempre foi para mim um sonho, né? Eu acho que todo atleta que chega ao alto rendimento, ele pensa em chegar na seleção e disputar uma Copa do Mundo. É uma coisa, assim, eu não imaginava como que seria uma Copa do Mundo, né? Porque em 90 eu estava, né, voltando da cirurgia, não tive condições de disputar, né, a posição com o Zé Carlos, né, com a Cássio lá, porque estaria com certeza disputando a posição com ele, né, porque eu vinha numa ascensão muito boa, mas
não perdido, para mim 90 foi perdido praticamente, né? Para a disputa de 90, né? Que 89 e 90. Então era um sonho ir para uma Copa do Mundo e estar presente, sabe, tudo que gira em torno de uma Copa do Mundo, né? Você está ali, seleção brasileira disputando, os treinamentos, né? Todos os jogos, a abertura, né? A abertura da Copa do Mundo ali que aconteceu em São Francisco, né? Nós ficamos em Los Gatos, uma cidade muito próxima de São Francisco, num local maravilhoso, assim, que foi direcionado, era um hotel, né? Um lugar que era, não era, na verdade não era um hotel, era um resort, né? Era um lugar com 2 andares só, que foi liberado só para a seleção brasileira. E ali a gente passou quase 45 dias, né, nessa condição de disputar essa Copa do Mundo, porque era diferente, né, a sede, e nós conseguimos classificar em primeiro lugar e continuar ali em São Francisco ainda, para disputar a fase contra a Suíça, acho que foi o segundo jogo, né, Suécia. Enfim, foi maravilhoso. A final, né, falar assim, a final da Copa do Mundo de 94, o que marcou, né, talvez passando isso aí, marcou foi o gesto do Bebeto, né, quando o Bebeto fez o gol, ele fez o embalo, né, do filho dele que tinha acabado de nascer. Isso foi uma coisa maravilhosa, porque ficou o registro na memória de todo o torcedor que estava presente lá na Copa do Mundo, esse gesto, né? Porque acabou o jogo, nós entramos no ônibus e quando nós retomamos, né, o nosso caminho para voltar para o hotel, parou assim, o batedor, né, estava na frente e parou aquele caminho todo e as pessoas que ficavam fora vendo o ônibus passar faziam um gesto, né? Faziam esse gesto de embalar, né, o Nenê, como o Bebeto fez no gol anterior, né, contra os Estados Unidos. Então, eu acho que isso aí foi umas coisas assim que fica na memória e não vai apagar nunca, né? Isso é história nossa, né? É muito bom. Muito bem, 21h18, quem mais está na nossa live aqui? O Bruno Bueno mandou aqui de novo um abraço aqui. É Paraguaçu Paulista, Brunão, é isso aí. Quem mais? O Eduardo Campos está conosco. Deu aula para mim de preparador de goleiros, belo palestrante, tá te mandando aqui um abraço. Um abraço. E o Fernando Richter dizendo que o Zete tinha que ser o titular em 94, sim. Escreveu um sim bem grande ainda, viu, Zete? Ô, Rafa, Fernando é meu amigo, por isso. Pois não, só fazendo uma observação. Em 93, na Copa América, se eu não me engano, tava tendo revezamento de goleiro, né, Zete? Eu acho que você foi o único que jogou mais jogos, né? Não, na Copa América. Sim, Copa 93. América, nesse ano da Copa América eu fui convocado no lugar do lateral direito, né, que foi o Nonato. O Nonato se machucou e já estava o Tafarel e o Carlos, né, na Copa. Então não tinha nada. Eu estava final de temporada, né, no São Paulo e estava terminando o ano já em São Paulo, quando veio uma convocação. O Nonato se machucou, a convocação foi o Parreira chama o Zeste, né? Falei, pô, não tinha nada a ver, né? 3 goleiros, né? Só que a primeira fase da Copa América, eu joguei acho que contra o Paraguai, se não me engano, e depois nós classificamos, né? O Carlos jogou a primeira, aí o Tafarel jogou a segunda, eu joguei o terceiro jogo. Aí nós classificamos, aí no jogo contra a Argentina, que era o jogo seguinte, mata-mata, o Parreira me deixou no gol, né? Optou por deixar jogando. E aí nós empatamos com a Argentina 1-1 e perdemos os pênaltis, né? Então foi essa... Na verdade não foi um revezamento, não sei, foi por acaso. Ele me chamou, que não tinha nada a ver, ele me chamou e acabei jogando 2 jogos. Né? 21h21, o Marcos Serra mandou uma pergunta aqui, Zete. Pergunta se ele teve algum receio da carreira dele ter algum problema depois daquela situação do chá de coca na Bolívia.
foi muito bem transparente naquele momento, né, Zé? Isso foi muito bom para sua carreira, né? Foi e não foi, né? Teve muito problema psicológico. Ah, sim. Eu fiquei uma semana com... Foi. Eu achei que eu ia encerrar a carreira, eu achei que ia tomar um gancho de 2 anos, que era o que a FIFA fazia, né? Mas foi direcionando, assim, todas as provas do que aconteceu, né? Eu tomei o chá de folha de coca lá na Bolívia, aquela coisa toda, e teve uma coincidência grande que na Libertadores de 93 foi bem depois do jogo da final da Libertadores, e eu participei no doping também. Fui sorteado lá contra a Universidade Católica, e isso foi no domingo, contra a Universidade Católica nós jogamos na quarta, no domingo foi a seleção brasileira, e eu fui para o doping também. Então, o que ajudou foi exatamente essa situação de estar no doping na Libertadores, pela Conmebol, e aí o médico, né, usou como prova, né? Ele não pediu a contraprova do meu exame, porque se pede, com certeza ia sair na contraprova. Então ele não pediu, ele mostrou que o exame, exatamente, eu não tinha consumido droga, nada, né? Que era o chá de folha de coca. Mas foi uma semana de tortura, né? Mas minha carreira foi tranquila, assim, em relação a isso. No começo, a torcida adversária sempre enchia o saco, né? Gritava, mas não teve problema nenhum, não. Se fosse hoje em dia, Zé, você acha que teria muito mais problemas? Porque hoje em dia é muito mais rigoroso, né? Mesmo com toda a tecnologia de teste, é muito mais rigoroso hoje em dia, né? Seria mais rigoroso e eu acho que seria mais difícil também para poder provar toda essa situação, né? O Guerreiro foi um pouquinho disso, né? O Guerreiro, quando caiu no doping, ele tentou provar, né? Os advogados tentou direcionar toda a prova dele em cima da contraprova, né? E depois acabou utilizando o que foi o chá, né? O chá de folha de coca. E eu acho que foi uma estratégia errada aí deles, e se desde o começo ele fala que foi o chá, com certeza teria mudado toda a história. Muito bem, 21h23, o David Chaves, São Paulino doente, mora em São Paulo, é daqui de São Carlos também. Zé, aquele jogo contra o Milan, a equipe acreditava na virada? Tá te perguntando, David. Não, contra o Barcelona, né, que nós saímos perdendo 1-0. O Milan foi 3-2, mas foi 1-0 para nós, 1-1, né, 2-2, depois o Miller fez o terceiro gol. Mas contra o Barcelona, você sempre acredita, né? Quando está jogando, você vai até o final, você acha que pode conseguir, e o futebol é bonito por causa disso, né? Porque às vezes você vê... Esses dias eu assisti um jogo do Vasco, né, e Palmeiras, né, que o Palmeiras 3-0 no primeiro tempo, no segundo tempo o Vasco virou 4-3, né? Depois que você vê o resultado, você fala, pô, beleza, né? Mas você tem que acreditar sempre, né, no sua equipe, na estratégia, e acreditar no treinador, né? Eu acho que o Tele Santana deu uma dura legal assim, nos jogadores do vestiário para conseguir essa virada, né? Muito bem, mandar um abraço pro e Marcos. Outra, né? Já tinha dado uma sapatada neles também um pouco antes, né? Então já estavam amaciados, já sabia o que esperava. Sérgio Silveira, Chupeta, né? Tá conosco aqui. O Marcos Sgobi, contra o Milan, teve o gol do Miller. David, você não tá sabendo nada. Teve sim o gol do Milan, mas você não tá sabendo nada. Você trocou tudo, o Barcelona com o Milan aí, viu, David? Um abração pra ele lá em São Paulo. Giba, você, Giba. Legal. Ô Sete, você viveu todas as experiências que alguém pode viver no futebol. Por que eu estou falando isso? Porque um jogador, ele joga futebol, como você fez, tá? Mas você foi comentarista, hoje é comentarista de uma emissora, você viveu o vestiário, você trabalhou com Parreira, eu não sei se você trabalhou com o Brandão ou não, mas trabalhou com os grandes técnicos, né? Com Tele Santana, talvez com Vanderlei Luxemburgo, com aqueles que eu considero
os melhores técnicos. E a gente tem visto que o futebol muda pouco, né? O futebol, como você falou, agora atrasa para o goleiro, não pode pegar com a mão, é uma mudança. O VAR agora veio para corrigir alguns erros do Desaparecido de Oliveira, do Paulo Eduardo Pereira Bardi, do João Paulo Araújo, do Romualdo Arpe Filho, do Edmundo Lima Filho. Ele veio para corrigir, né? Mas o que você acha que a gente precisa fazer para voltar a ganhar Copas do Mundo? Fazer no futebol geral, eu falo para o futebol melhorar, porque a gente vê alguns ganhando milhões, outros ganhando pouco, né? E eu falo até externamente, eu falo assim, se eu vejo, às vezes eu ouço nos comentários, por exemplo, o basquete americano, basquete dos Estados Unidos, em todo lugar, em toda rua tem uma quadra de basquete. E antigamente tinha os campinhos de terrão, tem aqui em São Carlos, tinha um monte, tinha um Banguzinho, tinha a Ponte Preta e tal. Hoje não tem mais e tal. O que seria possível você, como você viveu tudo aquilo que o futebol proporciona, você viveu, né? O que você acha que falta para melhorar mais o futebol? Para o futebol ser mais. Ele já é atraente. Mas o que a gente podia fazer, já que você é comentarista também, para que esse futebol se tornasse mais interessante, Zé? Gilberto, eu não sei se a minha opinião vai mudar alguma coisa. Não, mas é importante, é a opinião de quem viveu tudo isso. Eu fui técnico da base do São Paulo também. Eu acho que, assim, o futebol, na minha visão, né, isso aí não é uma regra, mas eu acho que o futebol, ele tá levando os jogadores jovens, né, fora do Brasil, muito cedo. Nós estamos perdendo a qualidade brasileira desses jogadores que saem cedo. Por quê? Porque nós não temos mais o Sócrates, não tem mais o Zico, né, o Leandro, né, o Júnior, o próprio Raí, né, o Pita. O que eu quero dizer? Esses jogadores, eles saíam do Brasil para jogar lá fora quando era campeão brasileiro, quando era bicampeão da Libertadores, aí que algum clube se interessava e levava. Quantos anos eles tinham? 25, 28, né? Não ia com 18 anos de idade. O jogador, ele começa com 13 para 14 anos, ele começa a ser competitivo nos clubes, né, na categoria de base. O menino faz 10 gols, 5 de pênalti, 1 de falta e outro ele deu na canela e fez o gol. Os caras já estão filmando, o pai filma, o empresário filma. Aí pega esses gols, leva para o empresário lá fora e os caras acabam vendendo o menino. Quando ele chega lá, ele fica, isso é a minha tese, né? Ele fica dos 18 aos 28, né? Que é um baita jogador, de 18 ao 28, ainda tem muita coisa pela frente. São 10 anos de experiência europeia, quer dizer, de experiência de como que eles jogam, educação europeia, treinamento, 2 toques na bola, campo reduzido, é tudo diferente. Ele não tem... E ele jogou dos 14 aos 18, ele jogou 4 anos aqui, né, com o que ele entende de técnica brasileira. E 10 anos ele jogou lá. Aí quando tem a seleção brasileira, você chama o William, você chama o Hulk, né, você chama o jogador, o Thiago Neves, né? O Thiago Silva. Mas quanto tempo o cara jogou no Brasil? Jogou... No profissional jogou 10 jogos, né? Começou com 14, 18, um ano no profissional, fez um gol, já foi para o Paris Saint-Germain. Só que lá ele está com a característica do futebol europeu, né? E perdeu todo esse... Aí você pega o Tite, viaja o mundo todo vendo como joga o Bayern, como joga o Paris Saint-Germain, como joga o Ajax, o Milan... E aí acha que o jeito que eles jogam é o melhor do mundo. E começa a querer trabalhar com os jogadores que são formados, né, com essa formação europeia, e traz para cá, vamos jogar o futebol brasileiro. Só o Neymar é brasileiro, o Neymar é tudo isso que a gente vê, porque ele faz das coisas brasileiras, as coisas da educação brasileira, né? Eu acho que se o Neymar fosse o Cristiano Ronaldo, ele não teria nascido no Brasil, né? Porque o brasileiro é isso, né? O cara que... Agora, não a cabeça do Neymar. O Neymar, acho que se ele jogasse futebol e pensasse só nisso,
ele estaria como o melhor do mundo já há 2 anos seguidos, né? Mas o problema é outro, né? Então, eu acho assim, uma coisa que me irrita muito, eu fui técnico durante quase 10 anos, né, depois que eu parei de jogar, não quis mais saber e estou em São Paulo com outras coisas, outros projetos. Mas o que me irrita muito é o treinador brasileiro, vai para a Europa, fica 2, 3 meses lá, viajando em todos os clubes, com Zidane, com não sei quem, aprendendo lá, aí volta para o Brasil e fala assim, pô, agora eu vou colocar no meu clube o que eu aprendi em 2 meses. Pô, ele ficou 2 meses, você acha que em 2 meses ele vai fazer o que o Zidane faz há 30 anos, né, jogando futebol? Então, eu acho um erro. Eu acho que o cara ele pode ir lá aprender equipamento, saber se tem, né, bola diferente, cone. Isso é minha opinião, tá? Por isso que estou falando, não sei se eu vou mudar alguma coisa, mas eu acho que nós precisamos voltar a jogar o nosso futebol, que era sempre descalço na rua, pelada, deixar o menino ser técnico do jeito dele, né? E não querer buscar o que está sendo usado lá fora e achar que... O pessoal mesmo fala, né? Os técnicos europeus falam que eles já dominam, né? Dominaram a técnica. E agora eles estão buscando a realidade brasileira que está fazendo a diferença, que a Alemanha veio aqui, deu um show na gente, pô, né? Porque marcou forte e jogou bola. E nós não sabíamos fazer isso, pô, porque eram jogadores brasileiros que estavam lá fora, pô, né? E eu acho que o seu raciocínio não está tão certo, porque então trazia o Mourinho para cá, em vez dele ir lá aprender com o Mourinho, traz o Mourinho aqui, traz o Zidane aqui, trabalha com a nossa seleção, já que é esse o pensamento. Ó, se o Mourinho é tão bom assim, se o Zidane é tão bom assim, por que eu vou lá 2 vezes aprender com ele? Eu trago ele para cá, pronto, põe ele na seleção. Trouxeram o Jesus, né? O Jesus, o Sampaoli, alguns que estão aí, né? Eu acho que o seu raciocínio é correto. O Sampaoli, para mim, foi um dos melhores treinadores do ano passado, assim, um dos melhores clubes que ele... Por quê? O que ele tinha no Santos, a peças, ele conseguiu ficar atrás do Flamengo, quer dizer, ele terminou em vice. O Flamengo foi fora de série, né, com a pontuação. Agora, a pontuação do Santos do ano passado é uma pontuação de campeão. Se você puxar toda a estatística lá dos pontos corridos, né, de Cruzeiro, de tudo, é a pontuação que o Santos fez. O Flamengo foi fora da curva, né? Agora, o ingrediente dele era o ingrediente do Sampaoli, não dava para fazer omelete. O Jesus dava para fazer 3 omeletes, né? Pode falar, mas o ingrediente do Sampaoli, você está correto. É isso. 21h34, o Eduardo Campos está mandando aqui. O primeiro Fernando Richter, mandou mais uma aqui, Zete. Eu estava assistindo o Jornal Nacional quando veio a manchete. O goleiro Zete é pego no exame antidoping. Confesso a vocês que chorei. A minha mãe no dia disse assim, chá de coca é normal na Bolívia, isso aí não vai dar em nada. Pode ficar tranquilo aí que não vai dar em nada. A mãe do Fernando Richter já estava prevendo aí, mas deu uma dor de cabeça boa pro Zete, como ele já disse, né, Zete? E o Eduardo Campos dizendo aqui, ó, Zete, você que inventou no Brasil os goleiros de calça, Zete? Isso na Copa de 90, né? Foi quando o goleiro camaronês lá, acho que o Nocono, né, que usava. Mas não, o meu foi por causa da Libertadores, o frio, né? No frio nós fomos jogar. Eu também tive uma contusão na perna num jogo do Campeonato Paulista e comecei a jogar de calça para não ficar ferindo, né? Batendo sempre em cima da contusão. E eu acabei acostumando e me dava confiança, né, para sair na bola, para não machucar mais. Né? Muito bem, um abraço também para o Fernando Cordeiro na nossa live aqui, acompanhando 21h35. Vamos passar mais uma do Dinho aí, mais uma pro Giba, porque a gente combinou 1h15 estourando com o Zete, já estamos 1h20 aí já. Então, não que seja ruim, viu, Zete? A gente ficaria aqui, ó, o papo parece que faz 15 minutos que a gente está aí conversando, mas... o combinado é sempre o combinado. Dinho, mais uma sua, Dinho, por favor. Val, para finalizar, Zé, você falou sobre a carreira de técnico, né? Você chegou na final com o Paulista,
né, já como profissional, né? Chegou à final com o Paulista, colocou o Fortaleza na primeira divisão, colocou o Paraná nas oitavas da Libertadores. E por que não quis continuar, Zé? O que te desanimou nessa carreira? Será que você teve sucesso no percurso? Não, então eu trabalhei. É que assim, eu comecei a rodar muito em time da Série B, né? Time de menor expressão, que é Fortaleza, subi. Paulista Jundiaí, né, vice-campeão, foi considerado o melhor treinador naquele ano, junto com o Muricy, né? Aí Paraná, fui vice-campeão paranaense e também na Libertadores nós fizemos uma campanha excelente. E no Juventude também, foi 4 anos seguidos, assim, né? Eu confesso que quando terminou o meu trabalho no Juventude, que eu voltei para o Paraná novamente, eu já estava assim, eu não posso ficar nessa, né, de 3 meses em cada clube. Em 2 anos eu passei em 6 clubes, né? Eu falei, não dá para você trabalhar, como que você vai viver né, pingando na cidade? Eu estava morando em Curitiba, acordei em Caxias do Sul, fui parar em Fortaleza vim para o Ituano, voltei para Fortaleza, falei, não quero isso, né? Não é a minha vida. Mas aí o Paraná foi a minha meta, falei, olha, eu vou ficar no Paraná, se terminando o contrato, se eu assumir com um time da Série A, eu continuo, falei para a comissão técnica toda, né? Falei, olha, se eu continuar a trabalhar, eu quero estar na Série A o ano que vem. Se isso não acontecer, eu vou fazer outra coisa, porque eu não quero... A Série B é difícil, a convivência com a diretoria da Série B, né? Muitos times disputam para não subir. Esse é o problema, né? Porque financeiramente não compensa. Alguns clubes disputa, consegue verbas, tudo, mas a maioria são clubes que querem vender jogador. Então não estava lá para vender jogador, eu estava lá para subir o time, né? E eu senti a barreira dentro do próprio sistema, né? Eu estava como técnico do time e eu sentia que a diretoria não queria que eu ganhasse os jogos, né? E ao mesmo tempo eu era cobrado porque não ganhava jogos, né? Então é um negócio que eu falei, não é para mim. Falei, chega, deixa eu fazer outra coisa. Muito bem. Giba, você? Legal. Ô Zé, eu ouvi você dizer aí, né, que você hoje é comentarista, agora você falou de projetos, e a gente conversou com o Zenon, a gente conversou com o McLaren, a gente fez lives com grandes jogadores aqui, você é um deles. O que você ainda pensa? Porque você é novo, né? Novo, não estou dizendo para jogar futebol com 55 anos, já não sei o... Como é que chama aquele do Palmeiras que jogou até 60 anos lá, que tem a trancinha? Zé Roberto. Zé Roberto. Jogou até 60 anos aqui lá, estou brincando. Mas o que são esses projetos, Zé? O que você espera para a sua vida, para o futebol, para o Zé e para a família do Zé? Quais são os projetos que você tem? Nossa, a gente, depois dessa pandemia aí, não dá para pensar muito. Sair na rua. Que vai ser, eu tenho em São Paulo, né, esse trabalho com os goleiros, né, que eu acho que a ideia desse trabalho da academia de goleiro é levar para os clubes, né? Eu estou já há 12 anos trabalhando com goleiros e o ano passado eu fiquei muito feliz e satisfeito, né, com tudo isso que estava sendo feito, porque o goleiro que está no Corinthians, o Matheus Vidotto, acho que é Vidotto, né? Não sei. Matheus. Ele foi considerado o melhor goleiro do mundo, né, na seleção sub-17, que foi disputada aqui no Brasil. Ele começou comigo com 6 anos de idade, né? Então, 6 anos quando eu abri a academia. Ele começou, com 12 ele foi para o Corinthians, né, com o pai dele, e com 17, né, que ele tem 6, com 11, 17, né, que foi o tempo que eu tenho de academia. E eu fiquei muito feliz porque eu acho que você consegue formar goleiro, né? Eu acho que essa é a ideia. Não que eu tenho academia para isso, eu não sou empresário, nada, não é essa o meu trabalho, né?
Mas eu fiquei feliz nesse sentido de saber que se você pegar um goleiro com 7, 8, 9 anos, quando ele chegar com 14, você prepara ele para disputar uma posição no clube, né? Então, a minha mente sempre funcionou dessa forma. E o amador, os goleiros que, assim, não tiveram oportunidade de treinar no clube com grandes nomes, né? Pela necessidade de trabalhar, tá? O tempo foi passando, o cara tem 35 anos e gosta de jogar no gol. E a academia lá que eu tenho é exatamente isso. Então, o projeto é direcionar, né, para esse trabalho aí e talvez levar para os clubes o que está sendo feito lá. Né? Posso me despedir do Zé já, então? Pode sim, Giba. Pode sim, fica à acabar. vontade, viu, Giba? Então, legal. Já te agradecer também, né, Timão, também. Foi uma alegria poder ouvir você de novo, poder ver você de novo, mesmo que à distância, né? Eu que te vi muitas vezes no estádio, te entrevistei e conversei com você, dei um abraço nessa bonita Piracicaba, eu fiz jogos memoráveis no Barão de Serra Negra. Barão de Serra Negra é um estádio aconchegante, é um estádio que a imprensa é muito bem atendida. Eu gosto muito de trabalhar aí no Barão de Serra Negra, a gente fez vários jogos aí. E só uma perguntinha, você tem filho para ser goleiro ou você não quer? Ou você não tem filhos, Zé? Tenho 4 filhos, né? Tenho 2 homens, Nenhum é 2 goleiro. meninas. Eu tenho meu filho mais velho, né? Ele tem 27 anos, é goleiro, mas é goleiro na academia, treina lá, gosta, adora, treina todo dia lá e trabalha com a administração lá da academia. Um abraço. E com Deus, Zé. Foi muito bom te ver, viu? Foi muito grande bom abraço, falar com Gilberto. você. Obrigado pela oportunidade, viu? Eu que agradeço. Dinho, fique à vontade, então, para se despedir do Zete. Bom, Rafa, agradecer essa oportunidade que o Zete nos deu aí de estar conversando com ele, né? Para mim, né? Para vocês não é surpresa isso que eu vou falar, que é um dos ícones, né? Para mim, ele, Tafarel, Ronaldo Veloso, Sérgio Guedes, né? O Perdomi, o Dassaev. Eu coloco esses caras tudo numa prateleira, assim, diferenciado de qualquer outro, né? Para mim é como se fosse lá o Olimpo, esses são os caras, os deuses do Olimpo para mim, né? Então eu só quero agradecer ao Zete pela essa gentileza de ter nos atendido, pela oportunidade que nos deu aí de contar um pouco da sua história aí, vencedora. E quem sabe um dia a gente possa se encontrar e bater um papo aí bem legal também. Deus quiser. Com certeza, a gente vai estar junto aí, deixa passar toda essa loucura aí, que vai ter oportunidade a gente encontrar aí no momento aí. Um abraço, Zé. Zete, te agradecer demais mesmo, muito obrigado por toda a gentileza, por toda a humildade de nos atender, de bate-pronto, já topou o nosso convite, né, quando eu te liguei. E muito obrigado. Desejar sucesso para você lá nos tops da bola, na Top FM, também na ESPN. Leve o nosso abraço a todos lá, principalmente ao Quartarolo, que também passou conosco aqui, grande Quartarolo. E assim que a gente retomar as nossas transmissões esportivas também, né, que tudo isso passar, quem sabe a gente se encontra aí na capital também em algum jogo. Zete, obrigado. Desejo tudo de melhor para você, para a família nesse período de pandemia. E foi um prazer enorme poder falar com você nessa noite de hoje. Valeu, Rafael. Obrigado pela oportunidade de poder passar um pouquinho da história do futebol, né? Bater um papo, né? Em geral, isso que é bom, estar conversando aí. Valeu. Obrigado aí, uma boa noite. Obrigado, boa noite. Valeu, Giba. Um abração, Giba. Até a próxima. Obrigado, Dinho. Um abraço aí. Valeu, até a próxima. Rafa. Até a próxima. Gente, obrigado a todos vocês aí que estiveram conosco em facebook.com/Rock Esportiva, também aí no Facebook da Simbrala Eventos, da Multifísio Fisioterapia e também da... Quem mais? Faltou um aqui, rapaz. Do São Carlos em Rede, do meu amigo Renato Chimir. Um abração para ele também. Um abraço para o Renato. Obrigado a todos vocês. Quinta-feira tem mais live Rádio Rock Esportiva. Teremos aí a live Rádio Rock Esportiva, notícias do futsal, sobre futsal, evidentemente, aí na próxima quinta-feira. A gente se vê na próxima quinta, 20h15, aqui mesmo em facebook.com/Rock Esportiva. Um abraço, gente. Fiquem todos com